Olá, tudo bom? Tudo bom, gente? Aqui é Tef Castro, através do meu Instagram, iniciando essa live. Hoje, sexta-feira, dia 16. Como é que estão? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Então, através do meu Instagram, @tefcastro88, e também estou fazendo essas lives através do nosso projeto, meu e de minha mãe Rafaela, @projeto Sopro do Destino, tá certo? Então essas lives eu iniciei para a gente falar um pouco sobre sistemas agroflorestais, sobre o desenvolvimento sustentável, a agroecologia. E já chegou minha mama, Rafa, e estamos então hoje para falar sobre o que? Socioecologia, isso mesmo. Hoje a live vai ser sobre socioecologia, que já entrou a Aurora Florestal. Eu vou dar uma breve introdução. Então, hoje a gente vai falar com João Gilberto Peixoto Milanes, através do Aurora Florestal, então @Aurora Florestal. Ele também tem o @Uma Família por um Mundo, que é muito legal, o Instagram, onde ele, juntamente com a sua família, mostra como foi a vivência dele através dessa socioecologia, levando então sistemas agroflorestais e também passando para a gente muito conhecimento. Então eu vou falar só um pouquinho aqui introdutório sobre ele, depois também vou pedir para ele falar mais um pouco. Pois bem, ele é engenheiro florestal, ele é especialista em sistemas socioecológicos, com produção familiar. Ele está fazendo mestrado em agricultura orgânica, certo? Também eu tenho que para dizer que ele estava em Madagascar, muito legal, que ele foi através do Fraternidade Sem Fronteiras, onde ele morou em Madagascar com a família, desenvolvendo trabalhos agroflorestais da segurança alimentar através dessa ONG. Ele estuda e trabalha há mais de 10 anos com agrofloresta, tendo implantado sistemas com indígenas, com quilombolas, agricultores familiares em universidades, desde a pequena até a larga escala, certo? No Brasil, Estados Unidos e Madagascar. Ele também já trabalhou então como produtor de hortaliças e frutas em agrofloresta, para atender mercados, para atender feiras e também CSA. CSA, que é Comunidade que Sustenta a Agricultura. Bom, eu só quero falar mais uma coisinha antes de chamar o Gilberto aqui, o Gil, para a gente conversar, que é o seguinte: eu gostei muito de colocar o nome da live como socioecologia, porque eu fui buscar a definição e dizia disciplina que se dedica ao estudo das relações entre os membros de uma espécie e o ambiente em que estão inseridos, então de sócio mais ecologia. E também tem uma coisa bem interessante que eu anotei aqui para falar sobre sistemas socioecológicos. Deixa eu ver se eu acho aqui minhas anotações. Então destaca o que? A socioecologia. A importância de integrar a gestão dos recursos naturais com as pessoas, tá bom? Então agora eu vou chamar o Gilberto aqui para a gente conversar. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Esperar mais um pouquinho, também o pessoal entrar. Oi, João Gilberto, tudo bom? Alô, beleza? Certo. E aí? E aí, gostou da minha introdução? Falei um pouco sobre Tranquilo, você. legal. Ah, muito bom, muito bom. Melhor que alguém fale, porque se pedir para eu falar, eu acho que ia falar metade só. É mesmo? Mas tem muita coisa para falar. Você tem viajado bastante trabalhando, então é muito interessante o que você tem trazido para a gente de conhecimento. Eu adoro assistir suas lives. Ah, não comentei uma coisa que eu gosto muito também do João, que é o Agroflora Cast, que é muito massa. Mas se Não. tu quiser complementar mais alguma coisa do teu caminho, assim, do teu trabalho, sobre É, você. assim, como você mencionou, né, que eu viajo muito, agora a minha intenção é parar um pouquinho aqui. Deixa eu só fechar a janela que está muito barulho. Tá bom, aham, tranquilo. Aí a gente pode falar. Já fechei. Que rápido. Então, e como eu viajo, né? Você falou, eu viajo muito, e realmente, mas a minha intenção agora que eu cheguei, eu estou morando em Caruaru, aqui no Pernambuco, a minha intenção é fixar, né? Ficar agora, já que as crianças chegaram já numa idade, uma idade escolar, eu acho isso importante, mas eu comecei minha trajetória, conhecer o trabalho com a agrofloresta, porque a gente vai falar de socioecologia, mas eu acho que assim,
quando a gente está falando de sociologia, a gente está falando de agrofloresta, porque a agrofloresta Sim, isso que promove, né? Esse é o princípio da gente nos ver também como natureza, né? Então, seres sociais que se envolvem com a natureza, assim, de uma forma a ser parte, né? E não ser um claro. ser destacado fora da natureza, né? Com aquela coisa de o meio ambiente, né? Como se fosse uma coisa lá longe, mas é uma coisa que está aqui dentro da gente também. Então, comecei lá no Mato Grosso, minha trajetória, né? Eu fiz a faculdade por lá, e logo no início da faculdade eu já dei um jeito de conhecer o Ernest Goethe, que é meu mentor, eu digo assim, sabe? O meu mentor, porque com ele foi a pessoa com quem eu mais aprendi, embora tenha tantos outros com quem eu tenho aprendido, e hoje em dia ainda continuo aprendendo, né? Já tem pouco mais de 10 anos que eu estou trabalhando com isso, só que eu acho que quando a gente justamente se coloca de uma forma como o Ernest diz, que nós somos os seres, né? Nós fazemos parte de um sistema inteligente, não somos os inteligentes, eu acho que a gente abre aí uma possibilidade para a gente aprender muito mais do que temos. Então, desse tempo de 10 anos trabalhando com a agrofloresta, um pouco mais de 10 anos, eu sei que eu tenho muito mais para conhecer pela frente do que eu conheci até agora, do que eu aprendi até agora. E aí eu tive uma grande oportunidade de trabalhar com diversos povos diferentes, né? Eu morei no Xingu, né, numa aldeia indígena, junto com a minha família, tenho um filho, minha esposa teve um filho, pariu, né, lá na aldeia que a gente morava, na Oca que a gente morava. E de lá, né, eu fui para Madagascar também para encontrar com povos tradicionais lá também, com uma dinâmica completamente diferente, mas muito rica e muito desafiadora e enriquecedora, né, para que a gente possa, então, conhecer essa diversidade, não só, né, nós que trabalhamos com a floresta, é muito importante a gente conhecer essa diversidade de espécies que a gente trabalha. E a diversidade humana, porque a diversidade humana, cada pessoa é um mundo. E quando a gente conhece uma outra cultura, é um mundo ainda muito diferente do que Verdade. a gente tem por aqui. Mas, enfim, sou entrevistado e estou falando aqui, eu não sei o que você tem de pergunta. Não, eu adoro ouvir você falar, porque é interessantíssimo o trabalho que você tem feito. Eu, antes de começar a perguntar para você, eu vou avisar então quem está entrando, que eu vou desativar aqui para a gente enxergar você melhor, desativar os comentários, tá beleza? E também vou Beleza, avisar. vamos ficar com menos comentário aqui. E também avisar que quem quiser fazer pergunta, tá? É aqui na interrogação, que aí fica mais fácil para eu poder perguntar para o João, beleza? Deixa eu desativar aqui. Aê, agora eu te enxergo melhor. Não, você não falou muito não, você falou muito bem, isso sim. E eu quero começar então perguntando para você, quando você percebeu que queria desenvolver a floresta e que isso era o que você realmente queria fazer? Eu fui nascido, eu nasci numa cidade chamada Alta Floresta, né? Que já dá um nome aí, já tem um nome aí. Alta Floresta, que é no Mato Grosso. E meu pai, ele era topógrafo, foi topógrafo da colonizadora, uma cidade que tem poucos anos. Não sei exatamente agora quanto, está um pouquinho perto dos 40 ali, não sei se, não lembro agora se quanto já passou, se está chegando. Mas ele então, ele ia muito para o mato, né? Ele ia muito para a floresta. E eu me lembro que ele me levava algumas vezes. Eu lembro, tem um registro assim, interno de, aos 12 anos, está entrando numa floresta e vê uma onça bebendo água, uma onça parda bebendo água no rio. A gente descer meia hora mais do rio e acampar do mesmo lado da onça. Imagina um menino com 12 anos ver uma cena dessa, Nossa, quem disse que dorme, né? Mas isso foram coisas que foram me marcando muito, esse contato com a natureza, né? A gente tinha a chácara lá que meu pai produzia e eu tinha muito esse contato ali com o ambiente. E eu sempre gostei muito da floresta e sempre e quando eu vi que tem capacidade, tem condições da gente produzir um alimento e ao mesmo tempo criar florestas, né? Uma floresta de alimentos, foi aí que eu me encantei. Eu conheci os sistemas agroflorestais por meio de um curso que eu fiz com o Maurício Hoffman na época. E eu estava prestes a fazer vestibular. Foi aí que eu decidi, então, que eu faria engenharia florestal, porque eu entendi que na engenharia florestal eu conseguiria desenvolver mais o meu entendimento a respeito dos sistemas agroflorestais, né? Com disciplinas acadêmicas, né? E no meio do curso deu aquela vontade de sair da engenharia florestal e ir para agronomia, porque eu falei, pô, é aqui na agronomia que eu vou aprender como é que eu produzo e tal.
mas é aqui na engenharia florestal que eu vou entender um pouco mais de ecologia. E a ecologia que é tão importante, aí eu pensei, e se eu for para biologia? Porque na biologia eu vou aprofundar mais. Aí eu vi que, na verdade, a agrofloresta ela ainda não está na academia, assim, sabe? A agrofloresta está principalmente no fazer. Né? A gente já tem hoje em dia informações suficientes aí suficientes assim, precisa de muito mais. De coisas que a gente pode pesquisar, pode buscar, mas o que eu entendo assim, é o que a gente precisa praticar a agrofloresta. Tanto é que eu comecei um movimento, né, agora de agrofloresta na prática, né? Estou com um canal no Telegram, estou fazendo lives todas as semanas e vou lançar uma mentoria para justamente auxiliar as pessoas nesse sentido do acompanhamento, sabe? Não só aquela coisa de fazer o curso que eu considero também muito importante, mas assim, e agora, depois do curso, o que, que eu faço? Né? Aí minha intenção é acompanhar as pessoas. Mas então, assim, foi aí que eu despertei. Foi por um curso, foi por ver que tinha condições de produzir e recuperar o ambiente ao mesmo tempo em que a gente tem um retorno econômico também muito importante. Porque quando a gente está falando de sócio, nessa parte de sócio, fica parecendo que é só o social, mas dentro do social as pessoas precisam comer, as pessoas precisam pagar as contas. Então, dentro disso, a gente tem que sempre lembrar e frisar que a floresta ela traz esses potenciais, não só ambientais, mas sociais e econômicos também. Por aí. Isso mesmo. É por isso que eu estou fazendo essas lives, para trazer esse conhecimento para quem ainda não ouviu falar, que incrivelmente ainda tem muita gente que não sabe como fazer o sistema, não compreende. E eu também, ontem eu já comentei na live com o Ricardo, que para mim foi novo, mesmo depois de eu estar 5 anos formado de técnico, foi novo para mim ouvir falar de cidropia e agrofloresta, porque não tinha chegado até mim, eu não tinha vivenciado isso. Mas eu sempre sentia uma vontade de trabalhar no sistema diferenciado. Não na monocultura, não naquele de usar os insumos de fora, né? Toda aquela história. Pois bem, você falou algo muito importante aqui que eu quero te perguntar também, da questão do que você vivenciou na infância. E eu também tive isso, e várias pessoas que eu converso, que hoje fazem sistema agroecológico, estabilidade, vivenciaram na infância algo que trouxe isso para o resto da vida. Como foi para você, nos locais que você viu, essa questão do exemplo das crianças ou dos adolescentes, como foi esse aprendizado para eles, tá entendendo? Dos locais que você viu. Olha, eu fui quando eu morei no Xingu, eu fui morar no Xingu a convite dos nossos amigos lá, os de Já, junto com a minha família, né? Minha esposa foi trabalhar como coordenadora pedagógica da escola e eu fui acompanhar as atividades de uma forma geral e trabalhar com a floresta lá com eles também. E eu vi que é muito mais fácil a gente trabalhar com pessoas que já conhecem a natureza, né, que já estão ali naquele ambiente, do que eu pegar um cara que tem doutorado em fitopatologia para poder falar para ele alguns conceitos de agrofloresta, porque, vamos dizer assim, o copo já está cheio, né? E ele muitas vezes as pessoas que estudam, né, alguns sistemas convencionais e tal, já têm a sua compreensão formada e não tem abertura para ver de uma forma diferente. Agora, essa coisa das crianças lá, que elas começam a ter responsabilidades desde cedo, mas não são responsabilidades pesadas. São responsabilidades de família, de acompanhar a família. O pai está indo para a roça, a mãe vai junto, porque a mãe tem a função dela na roça, lá no Xingu, né, de colher e tal, o homem é mais de plantar, de fazer as derrubadas, de organizar as coisas, de material, assim, coisa mais pesada, vamos dizer assim. As mulheres já são as guardiãs das sementes. E as crianças estão junto, porque não vai deixar as crianças para trás para ir trabalhar. Né? Hoje mesmo eu fui fazer um trabalho, e meus filhos, os pequenininhos, não estão na escola. Eu fui fazer um trabalho, levei os dois no meio do mato, lá a gente andando lá no meio do mato. Falei, é vida de índio agora, porque eu vou deixar em casa, minha esposa também tinha os afazeres dela, então a gente vai junto. Então é assim que eu penso que a gente precisa pensar as nossas relações sociais, sabe? Eu acho que dentro da agrofloresta também a gente precisa plantar a família, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, porque hoje em dia, para muitas pessoas é quase que vergonhoso ter que dizer que trabalha na roça. Jovens,
de assentamentos que dizem, pô, eu trabalho na roça, é vergonhoso de chegar na escola e dizer que vai ter que ir lá plantar milho, vai ter que plantar macaxeira e tudo, porque teve essa desconexão, sabe? Eu acho que eu entendo, essa desconexão da família, de valores familiares que precisam ser resgatados. E eu acredito que a floresta está fazendo isso, de mostrar o potencial que tem, e que, assim, não é o jacu, aquele cara que está lá no sítio trabalhando, porque é uma pessoa que tem um conhecimento importantíssimo. E da gente pensar que se o agricultor não plantar, ou a gente não come, né? As pessoas não comem. É. Porque, então, essa formação desde cedo, que eu vi principalmente nos povos indígenas, né, os tradicionais, lá na África também eu vi isso, das crianças estar junto com a família, estar aprendendo as coisas desde cedo já. Eu acho que isso é muito importante da gente resgatar. E trazer isso como de uma forma mais suave, sabe? Uma forma de não ser um trabalho, não ser visto, eu vou fazer um trabalho com os meus filhos. Não, eu lá na África mesmo teve dias que eu levei meus filhos para ir plantar comigo, para eles era uma diversão. Vamos plantar a moringa, vamos ver as árvores crescendo. A criança que vê um tomatinho crescendo, na hora que chegar no prato dela, ela não vai fazer cara feia, dizer que não quer. Né? Na hora que ela plantou a alface dela para colher, não vai olhar de cara feia, porque aquilo foi ela. Ela viu. E travou. Travou um pouquinho, vamos ver aqui, vai voltar. Travou só pra mim, será? Deixa eu ver. Só um minutinho, gente, que deu uma trava. Voltou, deu uma travada. Deu uma travadinha. Nem sei onde parou por aí. Aqui eu continuei falando. Mas, enfim, eu penso isso, sabe? Que esse exemplo de envolver as crianças nas atividades que a gente faz, eu acho que é muito, muito interessante. Porque, justamente, você me perguntou do exemplo. O exemplo, eu acho que é o que realmente move, é o que realmente transforma, é o que realmente as pessoas guardam para dentro de si. Eu me lembro assim, de algumas coisas que eu aprendi na teoria, né? Eu digo até hoje, assim, brincando, mas realmente eu preciso de um tempinho, assim, mas eu sou um engenheiro que não sabe a tabuada do SED até hoje, de cabeça, sabe? Porque foi uma coisa no decoreba, né? Se me perguntar 7 vezes 8 assim de cara, bom, de tanto já fazer essa piada, eu já sei quanto é 7 vezes 8 mesmo. Mas assim, eu preciso de um tempinho para raciocinar, calcular. Porque eu fiz aquela coisa de ir lá e tomar a tabuada, sabe? Depois que eu passei, pronto, não preciso mais disso. Agora, coisas que eu vivenciei, coisas, por exemplo, na agrofloresta, que eu fiz o plantio da bananeira, eu fiz o plantio do mamuda, eu sei como é que é fazer, preparar uma muvuca de sementes, colocar no chão. Pronto, isso está internalizado. Né? Então, para as crianças é muito importante isso, esse vivenciar as coisas assim. Só que a sociedade, da forma como ela está instituída hoje, limitou. Tem alguns movimentos educacionais que estão fazendo alguns trabalhos muito interessantes, né? A pedagogia Waldorf, por exemplo, que faz essa coisa de envolver as crianças em práticas de dia a dia, né? Ensinar como é que costura, ensinar como é que... E em casa também, eu acho que assim, não, a floresta ela traz esse exemplo de que as coisas elas podem ser modificadas a partir da prática. Tem um sistema, que inclusive isso vou apresentar numa das aulas que eu vou fazer para uma aula aberta, né, previamente da mentoria, eu vou mostrar essa coisa do sistema biófilo, como o Ernst desenvolve, o Ernst fala, dessas relações, que a sociedade ela não deve moldar o seu pensamento, a sua filosofia, a sua tecnologia, e a parte econômica, simplesmente por achar alguma coisa. Isso tem que estar aliado com a prática. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando para você que tem que se plantar a floresta, tem que ter uma diversidade, você tem que colocar 72 espécies na sua área, senão você não vai produzir legal. E a pessoa não tem o conhecimento daquilo, ela vai para a prática, ela não sabe como colocar aquelas 72 espécies, a prática volta. Ó, eu não sei trabalhar com essas 72. Pô, então vamos por aqui, vamos começar a trabalhar com 3, com 4. Sabe, porque eu vejo assim, os movimentos hoje, mais do que agregar as pessoas, tem feito separar as pessoas. E de levantar bandeira, que o meu é o certo e do outro é o errado. Então, à medida, por exemplo, você fez uma live com o Ricardo, que está falando de ensino pastoril.
que não, em alguns casos, não são sistemas tão complexos. Podem ser, mas em alguns casos não. Agora, eu vou dizer que o meu é que está certo e o dele está errado, ou que o produtor X está certo e o outro está errado. Cada um faz de acordo com as necessidades que precisa. Tem que existir a coerência hoje. Então eu vejo assim, todo movimento que tem com o propósito de melhorar o que já estava estabelecido é vanglorioso. E assim, esse trabalho mesmo, né, que eu estou mencionando, Ricardo, só para que não fique um entendimento de que eu acho que o sistema que ele está trabalhando é melhor ou pior do que outros. É um sistema que está atendendo aquela comunidade, aquelas pessoas, então é o melhor sistema para aquele ambiente, sem dúvida. Porque as pessoas precisam estar inseridas nisso. A gente não pode ficar falando da ecologia só, sem que as pessoas estejam envolvidas. Então, esse social com o ecológico é importantíssimo. Essa resposta, essa via de mão dupla. Ao mesmo tempo em que eu estou promovendo a ecologia, estou desenvolvendo a ecologia também está me respondendo com produção, com a parte econômica, né? E eu preciso desenvolver tecnologias dentro disso, mas sempre nessa via de mão dupla. Está me atendendo bem? Será que eu preciso melhorar alguma coisa? Porque, assim, um sistema convencional de produção, uma soja, por exemplo, está me atendendo bem? O cara está produzindo? Está rendendo bem, beleza. Agora, com o tempo, não vai deixar de atender, porque vai começar a degradar o ambiente, vai começar a perder solo. Então, aí já deixa de atender. Então, é esse o ponto que entra a parte ambiental misturada com o social, com o econômico. Porque se eu começo a perder solo, eu vou ter que envolver mais recursos, eu vou ter que investir mais ali naquela área. Gastar mais. Então, a gente precisa envolver isso, esse retorno a longo prazo. Pensar que a gente precisa criar sistemas que estão cada vez mais desenvolvendo, cada vez mais melhorando o ambiente. Porque a natureza é dinâmica. Então, assim, os ecossistemas, né, os agroecossistemas são dinâmicos. Eles não ficam estagnados. Ou eu estou perdendo, ou eu estou ganhando. Então, a agrofloresta promove possibilidades da gente continuar ganhando. Ganhando em economia, ambiental, social. Por aí. Isso aí foi legal que você falou, falando do Ricardo, até complementou. Ele tinha dito disso. Muitas vezes o retorno não é só financeiro. Claro, você precisa se bancar, você tem que ter o retorno financeiro. Mas a gente tem que começar a pensar que não é só isso, é o bem-estar da gente, o bem-estar do meio ambiente, de toda a comunidade. Isso é importante. Os retornos em outras áreas também, não só econômico. A gente precisa de dinheiro, mas a gente precisa de uma vida boa. A gente precisa de um ar limpo, de água na torneira. Todo mundo chega numa casa, liga a torneira, toma um banhozinho, senta de boa, mas não para pensar. Parece que a pandemia, querendo ou não, é algo horrível que está acontecendo, mas acabou trazendo as pessoas a pensarem: nossa, eu tenho que produzir alimento às vezes, porque às vezes não está tendo no mercado, não está chegando por causa dos transtornos, né, que está tendo, coisa e tal. Mas aí a pessoa começou a pensar: nossa, a importância do agricultor. Quem está na cidade viu a importância. Que nem você falou, muita gente tem vergonha, eu já vi isso. Muita gente diz: eu sou agricultor, olhando para baixo. Não, eu sou agricultor. Eu que movimento aqui a feira, né? Tem que ter orgulho do que faz. É bem isso aí. Muito bom que você falou. Uma coisa interessante, até minha mãe que falou assim, pergunta para ele, que eu acho interessante. Quando você chegava numa comunidade, como eles reagiam quando você chegava e começava a falar sobre a floresta? Olha, eu sempre, desde que eu me formei, porque eu tenho um comportamento que é o seguinte. Na verdade, isso eu aprendi com os agricultores. Isso eu aprendi na minha formação, assim, que eu digo que eu aprendi muito mais com os agricultores do que na formação acadêmica. Então, assim, mas eu, graças a Deus, eu tive um bom envolvimento na minha formação com agricultores. Eu sempre tive fazendo atividades práticas, indo a campo, acompanhando atividades. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar que nós somos seres da mesma espécie. Nós somos bem parecidos. Então, eu não preciso chegar para o agricultor dizendo: oi, tudo bem? Eu sou engenheiro florestal. E aí, tudo bem, meu amigo? Beleza? Essa aqui é a sua família? Legal, meu nome é João Gilberto. É isso. Esse é meu nome e tal. Lá para frente, se me perguntar, eu posso até dizer que eu sou engenheiro florestal. De que adianta eu ficar lá 4 anos sentado, chegar e dizer que eu vou ensinar uma coisa para o cara que está trabalhando há 10 anos aqui no Cabo da Enxada? Não funciona. Então, assim,
É, a forma como eu cheguei sempre, foi de perguntando como é que a pessoa faz. Porque, primeiro, aquilo lá, se eu pergunto, eu abri uma possibilidade de aprender, eu abri uma janela para poder aprender. Então, eu sempre cheguei assim. E aí, como é que vocês trabalham? Como é que vocês fazem? A gente planta assim, a gente planta assado, tal, legal. Olha, eu já fiz uma vez desse jeito. Até porque, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu não fiz? Né? Esses dias eu estava vendo um vídeo mesmo do cara falando do levantamento de peso. Tá lá aquele pesão no chão, o cara fala, aí vem o entrevistador e mostra para ele, ele fala assim, então, o peso é esse aqui, aí você pega ele, levanta assim, mas o peso continua lá no chão. Só tá dando uma explicação técnica e tal. Né? Mas e aí, você não vai levantar? Não, não, é só isso aí. Vocês já entenderam. Né? Pega aqui, levanta. Então, assim, eu gosto de falar as coisas a partir do que eu pratico, do que eu faço. Né? Porque senão fica uma coisa muito vazia. Ou então, eu vou falar de coisas que eu tenho pessoas que eu conheço que estão fazendo, que já tem um resultado, que eu já vi a coisa acontecendo, que às vezes não. Como é que vai fazer a poda da castanha com 15 anos? Eu não plantei castanha que tem 15 anos que eu vou poder ir lá e mostrar como é que é a poda. Então eu vou pesquisar quem é que fez, como é que fez e tal. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente se colocar na condição de aprendiz. Se a gente se colocar na condição de aprendiz, a gente realmente aprende. A gente pode ensinar o que a gente sabe também. Mas aí a gente traz como uma troca de experiências. Eu aprendi muita coisa lá. E eu acredito que aprenderam também, porque até me mandaram um vídeo esses dias, dizendo que estão colhendo e tal, que está sendo muito interessante. Então, depois disso, né, depois da gente se colocar ali como iguais, né, amigos ali, eu não estou me colocando como superior a nada, porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Até porque se eu fizesse, eu fiz alguma coisa, e pelo que eu fiz, eu me coloco como superior aos outros, aquilo não teve validade. Aquilo não teve validade nenhuma. Então, primeiro, eu acho que é sempre tratar as pessoas com respeito. Sempre foi isso. Uma cultura diferente da minha, eu quero saber quais são as diferenças da cultura para que justamente eu não entre num espaço que possa gerar um conflito dentro da cultura. Ora, a gente faz isso aqui assim, assim, assado. Beleza, então eu faço um pouco diferente, mas então não vamos tratar desse assunto aqui e tal, alguma coisa desse sentido. Agora, se me perguntam se tem abertura, então beleza, vamos começar a desenvolver. Olha, eu fiz assim porque assim dá certo, porque faz acontecer isso, tarará, tarará, tarará. A gente dá mais confiança para quem está trabalhando com a gente. Quando a gente fala de uma coisa que fez. Então, assim, um salto que eu posso dar, dizer assim, na minha carreira profissional, foi ser o produtor rural. Né? Eu fiquei por 2 anos, assim, diretamente, não só dando consultoria, mas ali produzindo, plantando, acordando às 5 horas da manhã para ir para a roça, e teve dia de plantio de acabar 9 horas da noite, preparando muda para o outro dia, sabe? Então, conhecer essa realidade, eu acho que é muito importante, porque quando a gente conhece, e a gente chega no produtor, chega na pessoa, a gente pronto, já estabelece uma relação de quem sabe o que é que o agricultor está passando. Porque muita gente, eu já vi assim, muitos consultores chegam e querem passar uma coisa para o agricultor, uma coisa que é maravilhoso se ele conseguir fazer aquilo. Mas o agricultor, na dinâmica dele, não cabe fazer aquilo. Não dá para fazer aquilo. Então, mais uma vez, a gente chegar com coerência, sabendo onde é que a gente está pisando. Então, como é que a gente sabe onde é que está pisando? Perguntando quem é que já estava ali naquele lugar. Como é que faz? Normalmente, eu cheguei aqui em Caruaru, já tem, eu estou perguntando para o vizinho aqui, o que vocês plantam, como é que planta e tal, sabe? Embora eu já ouvi muita coisa, já estudei muita coisa, mas e aí? Se eu tenho coisa nova para aprender, e normalmente tem, aí facilita. Então eu acho que a base para um bom diálogo é o respeito, em todos os lugares. A base para um bom diálogo é o respeito. Então, independente de ser em comunidade indígena, quilombola, na África, com assentados, com pessoas do agronegócio, é o respeito. Eu não vou chegar dizendo para a pessoa que ela está fazendo errado, né? Eu posso mostrar uma outra alternativa como fazer e ela então chegar à compreensão. Porque uma vez eu estava dando uma palestra num evento de agronomia
na Universidade Federal do Mato Grosso, e me perguntaram, eu estava falando a respeito disso, sabe? De que eu não gosto dessa coisa de ficar convencendo as pessoas de que a floresta é bom, ou alguma coisa assim. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou divulgando meu trabalho. Quem quiser conhecer está aqui. Convença-se por si só, para eu não ficar com a responsabilidade de falar, ó, planta a floresta que é bom, planta a floresta que você vai enricar, você vai ficar rico, vai andar de Hilux e óculos escuros, que é o que o pessoal que está na faculdade quer sair, vai andar de Hilux e óculos escuros, né? Então, é possível, sim, o cara conseguir andar de Hilux e usar óculos escuros. Mas eu não vendo agrofloresta, sabe? Não vendo. Ah, vai lá, faz assim. Eu gosto que as pessoas mesmo, por elas é que comprem, e não eu vender, sabe? Ela vai lá e ela que compra a ideia porque ela vê a transformação. Eu acho que é por aí. O que eu estou procurando é fazer isso, sabe? Fazer o meu trabalho, mostrar o que eu estou fazendo, e as pessoas por si só se convencerem. Então, eu acho que é por aí. É isso aí mesmo. E eu acho que a agrofloresta se vende muito bem quando as pessoas começam a pesquisar. Não precisa conversar muito, não. Que a pessoa começa a pesquisar e vê, nossa, eu não preciso trazer insumo de fora, rapaz. E vai indo. Eu ri aqui do negócio que você falou da caminhoneta e do óculos escuro, que eu só queria uma Kombi e a rede pendurada para viajar. Para viajar para esse mundão aí. Ai, ai, que eu tenho um amigo meu que viaja. Também ele é escritor, né? Aí ele tem a Kombi, ele bota as fotos, eu digo, não quero mais do que uma Kombi. Gente, coisa boa viajar de Kombi pelo Brasil. Ai, muito legal as suas experiências. Parabéns, viu? Você falou um pouco, então, de como é essa chegada, né? E o feedback que você teve, assim, o retorno de quem, por onde você passou, se eles te mandam foto. Como é que é hoje essa conversa, por onde você passou? Que eu fiquei curiosa. A gente tem, eu mantenho uma relação bem boa. Uma das coisas que eu gosto de fazer é assim, com todas as pessoas com quem eu trabalho, né? Se tem tempo para isso, eu gosto de fazer dessa forma. Eu não gosto de ter uma relação de trabalho só com as pessoas, eu gosto de ter uma relação de amizade com as pessoas. Então, as pessoas com quem eu vou trabalhar, eu gosto de criar essa relação de amizade. Então, pelos lugares que eu passei, graças a Deus, assim, eu tenho amigos. Que eu sei que se eu voltar nos lugares onde eu trabalhei, eu tenho ainda um lugarzinho para ficar e ainda uma janta para ganhar ali, sabe? Então, é, eu recebo, sim. Semana passada, eu acho que foi que eu postei Não, foi na Páscoa, inclusive. Eu estava falando de prosperidade, algumas coisas da Páscoa, assim, de simbolismos da Páscoa. E eu recebi um vídeo lá de Madagascar, com meu amigo Feli, ele é do Congo, mas está lá, ele é refugiado do Malawi, mas estava morando em Madagascar para desenvolver um trabalho e fez um vídeo lá para mim, do pessoal que trabalhava comigo, os agricultores, me agradecendo por ter ensinado um sistema para eles, que agora eles estão conseguindo produzir, isso vai chegar para as crianças, e para as crianças que têm desnutrição severa, para que elas tenham uma alimentação melhor e tudo. Chegou assim, lacrimejar os olhos, sabe? De, assim, de gratidão, sabe? Por ter feito algo assim. Porque eu, sinceramente, fui achando que eu fiz pouco, até porque as condições lá não permitiam a gente fazer mais. Mas eu tive essa resposta, assim, foi uma coisa que me tocou profundamente, assim, porque eu acho que quando a gente tira a expectativa do trabalho que a gente vai fazer, isso facilita muitas coisas. Se eu não tivesse recebido, tá tudo bem. Aí eu recebi. Ficou melhor ainda, sabe? Porque aí eu vi que realmente foi útil eu ter ido lá. E meus amigos lá no Xingu também, que são índios, mas que muita gente tem uma visão indígena que acha que o índio ainda está andando pelado por aí e morando e acendendo fogo na varinha, assim, sabe? Mas eles estão lá no Facebook me mandando um alô de vez em quando, me mandam fotos de como é que estão as áreas plantadas. E me mandam, e me ligam perguntando como é que está minha família e tudo, porque a gente criou relações de amizade mesmo, né? Não foi só a coisa de que o cara que veio plantar a floresta. Não, é o Gil. É o Gil. Então, e lá também o pessoal, né, me manda mensagem lá da África, dizendo como é que tá, como é que estão tá acontecendo as coisas. Então,
Assim, em outros lugares, uma comunidade quilombola que eu passei, que esses dias me mandaram uma mensagem, já tem algum tempo que eu fui lá, eles estão com saudade de mim, que gostaram muito do tempo que eu tive lá. Isso, assim, é, a- dá uma sensação de que nós estamos no caminho certo, estamos indo pelo caminho certo. Que às vezes o trabalho técnico pode melhorar, mas essa relação humana, eu acho que ela é importantíssima de ser cultivada. Essa relação entre as pessoas, da gente se afinar. Eu mesmo trabalhei um tempo com recuperação de áreas degradadas. E enjoei, sabe? Porque eu estava trabalhando com planta só. Eu acho que o trabalho mais bonito da floresta é trabalhar com gente. É ver a transformação das pessoas, a resposta que as pessoas dão, a conexão que elas começam a fazer com a natureza. Então, ficar plantando, recuperando árvores, plantando árvores, elas crescendo e tudo, é bom, é importante, mas eu gosto mais desse trabalho com gente, né? Um trabalho que a gente utiliza as plantas, mas que a gente utilize também a diversidade de pessoas, porque quando a gente tem gente, a gente cresce. A gente tem opiniões diferentes, a gente tem opiniões divergentes, né? Que às vezes isso gera até conflitos, mas que se a gente souber lidar com esses conflitos mais à frente, eles nos dão resultados bons. Porque isso é o que acontece na natureza. Tem ali, a árvore está caindo, está derrubando outras, está acontecendo aquela dinâmica toda e depois ela se restabelece. Melhor ainda, né? Melhor do que estava. Eu comecei a escrever algumas coisas, eu preciso conseguir tempo, mas agora eu estou focado nessa coisa da mentoria, mas eu comecei a escrever também a respeito disso, sabe? De resolução de conflitos à luz da natureza. Porque se a gente pegar, eu estou falando de agrofloresta, mas se a gente pegar a agrofloresta, que é um sistema que é baseado a partir da observação da natureza. A gente colhe princípios da natureza e aplica na agricultura. O que é, se nós somos natureza, tudo, em todas as relações que nós temos, tudo que a gente precisa fazer, a gente pode encontrar soluções dentro da natureza. Por aí. É bem isso aí, muito legal. Faça isso, por favor, que eu quero ler sobre os teus Legal. escritos. Você falou ali, me lembrou, eu tive uma convivência boa com os Cariri Chocó em Alagoas, tenho ainda, a pandemia acabou fazendo que eu não pude visitar esse ano, foi o único ano que eu e minha mãe não visitamos eles. Nos últimos 5 anos a gente tem ido toda vez próximo do ritual deles, que é começo do ano, porque eles, lá nos Cariri Chocó, daquela região de Porto Real, eles podem casar com brancos, né? E tem essa aval. E quando eles vão pro ritual, quem é branco fica fora, tá entendendo? Mesmo que é casado com eles. Então a gente ficava com esses que ficavam fora do ritual, esperando terminar todo o processo. Então, isso que você falou é bem interessante. Todo mundo acha, eles têm o ritual sagrado, sim, como é e sempre foi, mas eles estão no Facebook, eles estão com roupa que nem a gente, eles estão nisso aí. Então, muita gente me perguntava, que nem você falou, mas eles estão lá sentados pelado? Não, não é assim. Essa troca de conhecimento é muito importante. E outra coisa que você falou que me lembrou foi, é bem isso aí. Eles conseguem enxergar melhor a agrofloresta do que muita gente formada. Porque eles têm esse contato direto com a natureza, não é mesmo? É bem isso aí. Exato. E eu agora fiquei curiosa mais sobre a questão de Madagascar, porque eu acompanhei, se eu não me engano, nossa, fazendo aniversário que eu te conheço também há um ano. Porque assim, sem você me conhecer, claro. Porque eu acompanhava sempre as suas lives. E há um ano atrás eu estava levando meu avô, nunca vou me esquecer, meu avô para fazer hemodiálise, que ele fala, né? E aí eu esperando ele terminar a hemodiálise e olhando uma live sua, de manhã cedo, acho que era. E eu achei Lá muito... eu cedo porque por causa do fuso horário, né? Lá é madrugada agora, né? Aí eu estava olhando você falando desse processo lá em Madagascar. Me fala mais um pouco, assim, do que foi interessante, né? E essa troca que foi importante, porque eles precisam muito, né? É muito preciso o conhecimento ser levado para eles, não é mesmo? Sim. Olha, Madagascar já está entre um dos países mais pobres do mundo, né? E o sul da ilha, que é onde nós fomos morar, ainda, assim, as mazelas são maiores do que no norte, por exemplo. Para se ter uma ideia, para a gente chegar onde nós morávamos, nós chegávamos de avião até uma cidade, a derradeira cidade que chegava o avião. Então a gente pegava um carro, que tinha que ser 4x4, porque outro carro não roda lá. E então a gente rodava aí 100 quilômetros mais ou menos para chegar onde a gente morava.
Esses 100 quilômetros a gente levava em torno de 5 horas, 5 horas e meia para fazer. Aí já dá para ter uma noção de como eram as estradas, né? Nossa. E dali para frente ainda era muito mais difícil. De onde a gente morava para frente ainda era muito mais difícil. E a Fraternidade Sem Fronteiras, que é essa ONG que trabalha, que faz esse trabalho que é muito bonito lá, atende as pessoas principalmente com alimento. Porque quando eles chegaram lá, as pessoas estavam, principalmente crianças, morrendo de fome. E eu fui lá em 2018, quando eu voltei, eu, assim, vi muita coisa, assim, triste. Eu já ouvia dizer, já conhecia, né, já assistia noticiário, sabia que tinha gente morrendo de fome no mundo. Isso é uma coisa, né? A gente ouvir, toca, mas ver foi muito forte para mim. À medida que eu vi um homem agachado numa poça de lama, a mesma poça de lama que uma mulher pegava com uma cumbuca para encher num galão, para ela levar e cozinhar, era a mesma poça de lama que o gado estava passando, estava bebendo água, estava urinando ali, as cabras também. E a mesma poça de... E eu perguntando pro tradutor o que, que aquela mulher ia fazer com aquela água, né? Aquela lama que ela estava pegando, porque eu não estava entendendo, e ele disse que ela estava levando aquela água para cozinhar. E assim, eu fiquei chocado, né? Como é que ela ia levar um barro para cozinhar? E aí o carro estava muito devagar, por conta dos buracos, aí eu olhei um pouco mais à frente, então eu vi um homem agachado bebendo aquela lama, assim, sabe? Então eu assim, não tive dúvida de que eu precisava voltar para lá para pelo menos dar uma parcela de contribuição, pequeniníssima perante aos desafios que existem lá. Pequeniníssima mesmo, mas bem pequena mesmo, a nossa contribuição perante as necessidades que eles têm. E eu conheço aquela máxima que o Ernest disse, que eu acredito, que eu já pratiquei, vivenciei, de que a água se planta. Então eu vi que seria a alternativa. Agora, diante do tamanho que é aquela área, que nós morávamos lá no deserto. Nós, inclusive, pegamos algumas tempestades de areia lá, um negócio horrível, horrível. A gente come terra, assim, se abrir a boca, a gente tá terra. E aí, para se alimentar, imagina só, né? E isso, assim, é um processo de degradação que chegou ao ponto, assim, de praticamente as terras já não produzirem mais. Então, eu vi que precisava ser feito alguma coisa. Nós conseguimos produzir, inclusive, hortaliças lá. E isso foi muito legal, porque, assim, os moradores lá mesmo disseram, não dá para produzir hortaliça aqui. E aí eu disse, mas tudo bem a gente tentar? Tudo bem. Então foi aí que eles me responderam, né? Me mandaram agora, depois do tempo que nós produzimos, quando eu estava lá, e eles me mandando fotos da colheita agora, dizendo, agradecendo, porque ninguém produzia hortaliça lá e agora está conseguindo produzir. Por conta por princípios simples, de cobertura de solo, né? Por plantar árvores, para fazer quebra-vento. Então, assim, eu trabalhei mais no plantio de agrofloresta em quebra-ventos lá do que propriamente nas áreas, os plantios. E porque com essa coisa assim aconteceu de lugares que tinham plantado mandioca e que já estavam com as mandiocas assim com um brotinho pequenininho, vinha uma tempestade de areia de um dia para o outro chegar um volume de mais de metro em cima daquela mandioca. Então perderam tudo. E é uma mandioca, é um plantio que é para o sustento. É para eles sobreviverem com aquilo. E imagina só, né? E agora, como é que fica? Sendo que não vai ter colheita de mandioca. Então, agora, ainda mais nesse período que nós estamos aqui, lá está mais crítico ainda do que quando nós estávamos, que, assim, todos os dias eram dias muito desafiadores. Tá? Nós vimos muitas pessoas morrerem, muitas crianças, eu tive que, inclusive, levar algumas, por conta de desnutrição, por conta de não ter alimento. Então, assim, é necessário um trabalho lá que numa amplitude assim que tem que partir do governo, tem que partir das pessoas de lá principalmente para ter uma dimensão que consiga realmente fazer uma transformação ambiental naquele lugar. Porque o ponto em que chegou é muito difícil de produzir lá. Muito difícil, porque o lugar também não tem tantas condições. A gente não encontra com facilidade. Então a ideia é de mandar levar no ferreiro lá para ele fazer o enxadão. Pegar ferro, colocar lá, esquentar, o cara bater com o martelinho lá, até criar um enxadão da forma como eu queria. Até porque os primeiros que fez, o ferro não era tão bom, aí entortava, aí tivemos que voltar e trabalhar. Então, assim,
O que aconteceu em nós indo para lá? Mudou completamente nossa visão de mundo ter ido para lá. Nós não fomos para lá achando que a gente ia ser os salvadores da pátria, que nós somos os novos colonizadores, alguma coisa nesse sentido. Até porque se a gente fosse, a gente teria quebrado a cara. Então, nós voltamos de lá transformados, assim, no sentido, inclusive, de que nós queremos continuar trabalhando, fazendo com que o nosso trabalho, com que a gente faça, com que eu faça, na cidade de Floresta, por exemplo, seja benéfico para as pessoas. Tenha um resultado que as pessoas melhorem as suas vidas. E não só um olhar egoístico de que eu tenho que produzir para ganhar dinheiro, tenho que fazer minhas consultorias, cobrar caríssimo para ganhar dinheiro e bamburrar, porque agora eu tenho conhecimento, eu já fui para lá, fui para o Moinho do Xingu, trabalhar aqui e lá. Então, eu acho que assim, eu preciso sim ter minha renda, quero ganhar bem, mas sem explorar as pessoas e auxiliar realmente quem precisa. As pessoas que estão precisando, que elas possam ser auxiliadas. Então, enfim, isso é um pouco de Madagascar. Assim, tem muita coisa, mas assim, do aspecto de agrofloresta mesmo, foi uma pena que a gente não teve tanto o que fazer por conta de chuva. Lá chove muito pouquíssimo, né? Mas pouquíssimo mesmo. Chove aqui, daqui a pouco já está tudo seco de novo. Então, mas foi muito interessante algumas experiências de algumas pessoas que, que não acreditaram no primeiro momento. Né? Eu tenho um amigo lá que o nome dele é Power. O Power. Power, ele me disse que a bananeira da forma como eu estava produzindo não ia dar certo. Ele estava me dizendo que eu precisava ir lá irrigar, precisava molhar, que senão ia morrer. Eu não tinha ido ver elas depois de algum tempo. Não, e aí ele me perguntava sempre como é que estavam as bananas, que já devia ter morrido tudo. E quando ele foi lá, ele ficou surpreso que as bananas estavam com folhas de uma forma que ele não tinha visto ali ainda. Elas se desenvolvendo de um jeito que ele não tinha visto ali ainda. Sem irrigação. Né? Porque eu fiz um jeito, por conta do tipo do plantio, por conta da cobertura do solo. Então, assim, só de ver aquilo, sabe? Se uma pessoa se transformou no sentido dela agora querer fazer diferente, então, vamos dizer assim, já valeu. Mas, como eu disse, eu achava que podia ter feito muito mais. Mas só de receber os feedbacks que eu recebi, eu estou feliz. Feliz. Não vou dizer que estou contente, porque se eu ficasse contento, contento assim, do que teria visto, é que aquele povo realmente conseguisse produzir abundância naquele lugar. Mas ainda precisa de muita intervenção, muito trabalho lá para ser desenvolvido até chegar nesse ponto. Nossa, imagino. Eu acompanhei algumas coisas que você postou, que você falou do seu amigo Power. Eu lembro que você botou um vídeo dele olhando as bananeiras bonitas e interessante. E aqui do Brasil a gente também tem vários locais que eu me apavorei, sinceramente, que eu não imaginava que próximo a Salvador teria um local. Eu trabalhei em Nilo Peçanha e eu vivenciei muito essa questão das crianças. Quando você dá aquele incentivo, elas ficam encantadas e querem saber mais e mais. Eu dei aula de agroecologia num projeto social. Quem quiser olhar lá é Projeto Saúva, Fazenda Saúva de Nilo Peçanha. E elas estudam num colégio de primeira agora a nona série, né? Eu acho que tá a oitava. Eu sou velha, eu era até a oitava. E todas numa sala, com um professor. Uma professora, a Inayá, nunca vou esquecer o nome dela, ela dá aula para primeira e oitava série, para a nona. Então, eu nunca imaginei que tão próximo de Salvador estaria uma comunidade com tanta deficiência, questão do conhecimento, né? Uma professora para tudo isso. E eles também não sabendo muito manejar os sistemas, então o Binho, que é o dono da fazenda, trazendo a floresta, trazendo esse conhecimento. Tinha também uma fundação que dava a aula de agroecologia, então tentando colocar o povo a continuar ali. Porque a visão deles era, não, meu pai não está ganhando dinheiro aqui com a terra, eu vou para Salvador. Eu vou para a cidade, tá entendendo? As crianças estavam querendo sumir dali, porque não estava tendo o aporte financeiro para continuar na terra. Então é muito importante esse projeto. Você disse um pouquinho, não, você está fazendo um montão, você não imagina o que você e outras pessoas, graças, que estão fazendo isso hoje, trazendo esse conhecimento, essa troca, para poder desenvolver cada vez mais. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 10 minutos.
Nossa, tá bom a prosa. O que você tá achando? O que você quer falar mais sobre os locais, assim? Porque eu fico interessada, que eu conheço alguma coisa do Brasil. Não fui para fora, assim, muito longe. Rio Grande do Sul é colado com o Uruguai, então não vale. Eu já fui para o Uruguai, Argentina, Paraguai, trazer moamba. Mas, assim, eu não conheço muito para fora. Outro local, assim, que você foi, que você achou interessante essa troca? Bom, é, eu tive no Havaí. Eu tive no Havaí para fazer um trabalho lá com o pessoal. O Murilo estava junto. Foi lá que eu conheci o Murilo, inclusive, da Agostentropia. E, e sabe uma das coisas que eu achei muito esquisita, vamos dizer assim? Que assim, são ilhas, né, um arquipélago lá de ilhas e tudo vem lá vou dizer assim, vem dos Estados Unidos, porque os havaianos mesmo nos consideram estadunidenses, né? Então vem de lá. E aí eles utilizaram aquele lugar, o Havaí, assim, por muito tempo, ainda usam até hoje como um lugar para fazer testes genéticos de plantas, né, modificações genéticas e tal. E assim, rapaz, a gente vê que o potencial que tem aquele lugar, terra vulcânica, poderia estar produzindo Nossa. alimento, muito alimento, abundância para aquele lugar todo. É um lugar de teste de empresas grandes que vão fazer testes genéticos para ver se é capaz de receber um determinado agrotóxico e tal. E que, assim, o histórico de lá, né, que antigamente aquilo já foi os lugares sagrados para os havaianos, se transformou em campo para teste de bomba, né, na época da guerra. Meu Deus. Então, assim, eu acho que lá e aqui, em todos os lugares, eu acho que a gente precisa começar a ressignificar essa nossa história enquanto natureza, né? A gente precisa se conectar nós mesmos, né, enquanto naturezas, porque a gente precisa fazer transformações nos ambientes, como o Ernest diz, né, para que a gente seja um ser querido naquele ambiente. E nós temos aqui no Brasil diversos exemplos disso, né? São os povos indígenas. Eu morei com os Índios, mas eu conheço algumas etnias, conheço algumas aldeias, e a gente tem muito ainda para conhecer com os índios. Tem muito ainda para aprender no sentido de diversidade, de coletividade, de sociedade. Eu penso assim, eu fiz uma palestra uma vez, junto com um amigo meu indígena lá, da onde eu morava, Iacareuá, o Ianca, falando de sustentabilidade aos olhos do povo Iridiá. Porque é um povo que está morando, eles continuam morando na floresta, e a floresta está lá em pé, e eles continuam produzindo, eles continuam comendo, continuam tendo suas necessidades atendidas. E eles também querem algumas coisas da cidade, a cidade não está muito distante, vai lá e pega. Mas a floresta continua em pé. A gente precisa conhecer esses mecanismos de como é que a gente trabalha com a floresta em pé. E aquela que foi derrubada, a gente criar mecanismos de produzir floresta, produzir alimento dentro da floresta. Que a gente, dessa forma, a gente consegue produzir mais, consegue produzir melhor. E a gente precisa conhecer mais a floresta. Porque nós temos aí uma infinidade de possibilidades de estudos para que a gente conheça um pouco mais da dinâmica da natureza, a gente conheça mais da dinâmica da vida. Porque eu entendo que se a gente conhecer mais a dinâmica da natureza, a dinâmica da vida, a gente vai ter mais prosperidade, em todos os sentidos. Então, eu acho que uma das coisas para o Brasil realmente para frente, para o Brasil mostrar o potencial real que tem, porque a gente está muito, muito, muito distante ainda de mostrar o potencial real que nós temos, a gente poderia ser o lugar onde mais se produziria alimento, não só soja, não só comida para porco. Então, eu acho que a gente tem que ter um reconhecimento, mas esse mês é o mês dos povos indígenas, né? Antes Uhum. os portugueses chegaram, eram todos os meses, né? Agora a gente tem um mês e tem um dia para comemorar o Dia dos Povos Indígenas. Então eu gosto muito de falar dessa necessidade que nós temos de conhecer a nossa cultura, né? Eu já arranho um pouco aqui o inglês, o espanhol, mas eu não arranho um pouco a língua dos indianos, dos memebocrê, dos Waurá, sabe? Porque a gente ainda está muito distante. Tá certo que eu também não arranho tanto, não sei dessas coisas, porque a gente precisa fazer uma imersão.
que pelas minhas necessidades hoje de vida eu não tenho condições de fazer de tal forma, né? Até porque os territórios são muito diferentes de países, né? De outros países. Mas eu continuo achando que a gente precisa dar um devido valor, real valor, para os nossos povos tradicionais, os reais, que são os povos, os donos desse lugar, né? E que a gente vê que são um povo hoje que está muito esquecido, um povo que está muito sofrido por conta da nossa cultura de ser imposta muitas vezes por eles, a eles, né? Ser imposta a eles. Então, eu acho que é isso, sabe? Enquanto mensagem, eu deixaria isso. A gente precisa conhecer mais da vida. Porque a gente conhecendo mais da vida, conhecendo da natureza, a gente está conhecendo da gente, a gente está encontrando mecanismos de prosperidade. Porque se eu for numa floresta, ela for derrubada, ela vai se regenerar. Agora, se ela for derrubada novamente, 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 chega um ponto que ela se exaure. Aí ela vai levar muito tempo para se regenerar. Mas ela ainda vai se regenerar. Possivelmente nós não vamos estar aqui, né? Vão ser anos e anos. Mas eu entendo isso como uma lição que nós temos, de que o caminho é para frente, o caminho é para o alto, o caminho é no sentido da vida, o caminho é no sentido da gente trazer a sintropia, né? A gente complexificar. O que é que a gente complexifica? Como é que a gente se complexifica? Enquanto sociedade, a gente se unindo, a gente não olhando só para o nosso umbigo, a gente olhando para o próximo também. O que é que ele está precisando? Porque é assim que as plantas fazem. As plantas cooperam entre si. É assim que a natureza faz. Não existe essa coisa da competição fria, né, vamos dizer assim. A gente pode até entender como competição em alguns momentos, mas não é aquela competição fria de querer derrotar o inimigo, né, de querer derrotar o próximo. Mais uma relação de cooperação, de um abrir espaço para o outro, ao invés de que o outro ganhou, o outro venceu e aquele perdeu. Eu acho que a gente precisa trazer mais essa noção de que a agrofloresta pode promover uma reintegração do homem para o seu devido lugar, enquanto parte desse sistema inteligente que é a natureza. É por aí. Nossa, você falou tudo. E essas palavras-chave aí que você usou, que a agrofloresta traz para a gente. A resiliência, a cooperação. É isso aí mesmo, é por esse caminho. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui nessa live, poder estar conversando com você. Trouxe muito conhecimento para mim e acredito para quem está assistindo. Também abriu muito leque, assim, eu não sabia dessa história do Havaí, vou até pesquisar, nossa. Então, tem várias coisas, né, que é só conversando para a gente saber. Cada vez mais nós temos muito a aprender. Eu quero agradecer a presença. Eu quero dizer que você lembrou uma coisa bem importante, que é tanta correria do dia a dia que a gente não para pensar. Nós estamos no mês do índio, né? Temos o dia do índio. Temos que lembrar dos povos originários da nossa terra, né? Então, eu até estava conversando esse dia com o Rafael, eu vou tentar trazer uma live aqui com o Rafael, que é Funiô, né? Da etnia Funiô. Vamos ver se eu consigo para a semana que vem, já que é o dia do índio. Vamos ver. Mas semana que vem eu não tenho mais uma live para avisar aí a galera. Ia ser com o Namastê, mas aí teve uns imprevistos. O Namastê vai ser para a última semana do mês. Mas o que importa é que nós vamos falar com ele também, que é outro cara que está trazendo muito. Namastê teve lá também, né? Cara. Ah, é? No mesmo lugar. Ela teve meses antes de eu ter chegado lá. Mas é isso. Então eu quero agradecer. Quero ver se você quer deixar mais alguma mensagem. Então é isso aí. Vamos plantar a floresta, meu povo. É isso aí. Bora agroflorestar. Então agradeço a todos que assistiram. Eu vou gravar essa live, então vou deixar gravadinho. Curta, compartilha aí. @Aurora Florestal. Então tem também o @uma família pelo... Agora me esqueci, perdão. Uma família por um mundo. Isso, por um mundo. E tem os nossos canais né, de podcast, AgroFloracast. Nós temos agora um canal no Telegram também, que eu estou postando algumas coisas de atividades diárias. Inclusive, vou mandar um áudio lá agora, só que é só para quem está lá, tá? Que é a respeito de um material que eu estou desenvolvendo. Eu vou mandar lá. Então, entra lá. O link está na bio da Aurora Florestal. Tem lá o link, é só entrar pro canal aí do Telegram. Beleza? Beleza. Muito obrigado, viu, João Gilberto? Tudo de bom. Valeu. Abração. Eu que agradeço o convite, viu?
Até mais. Valeu, até mais.